Olá! Seja bem-vindo ao curso de montagem de painéis de LED. Nesta aula, você vai entender o que é um painel de LED, como ele funciona e por que ele se tornou uma das principais tecnologias visuais em eventos, shows, igrejas e produções profissionais. Se você está estudando os painéis de LED pela primeira vez, confira primeiro nosso curso básico, com os principais conceitos para você começar a entender melhor essa tecnologia. Veja só um resumo. Tópico 1. O que são painéis de LED? LED é o nome da tecnologia utilizada pelas lâmpadas com diodo emissor de luz. O diodo é um componente eletrônico que é capaz de emitir luz visível ao transformar a energia elétrica em energia luminosa em um processo conhecido como eletroluminescência. Para fazer isso, as lâmpadas de LED utilizam materiais semicondutores. Dependendo do tipo, esses componentes podem, por exemplo, adicionar uma cor específica à luz emitida e controlá-la por meio de dimerização, ou seja, do aumento ou redução da intensidade da luz percebida pelo olho humano. Quando esses LEDs são combinados em uma matriz, eles formam pixels que podem ser controlados individualmente, permitindo a exibição de imagens de alta qualidade. Os painéis de LED são conhecidos por sua alta luminosidade, contraste e capacidade de reprodução de cores, tornando-os ideais para aplicações em ambientes internos e externos, como telões de estádios, outdoors digitais, displays de lojas, entre outros. Agora, uma pergunta para ver se você prestou atenção. De que tipo de dispositivo são feitos os painéis de LED? A. Dispositivos vetoriais. B. Diodos emissores de luz. C. Dispositivos matriciais. Se você respondeu letra B, acertou. O nome LED vem da sigla em inglês para diodo emissor de luz. Cada painel é composto por uma matriz de LEDs que emitem luz de cores diferentes, geralmente vermelho, verde e azul, para criar uma ampla gama de cores. Se você acertou, parabéns! Continue assistindo o vídeo, mas, se você errou, volte e assista este tópico novamente, para ter certeza que você realmente está aprendendo. Tópico 2. Tipos de painéis de LED. Existem vários tipos de painéis de LED, e cada um é adequado para diferentes cenários. Os principais tipos incluem painéis de LED indoor, projetados para uso em ambientes internos. Esses painéis geralmente têm uma resolução mais alta e cores mais precisas. Painéis de LED outdoor, construídos para resistir às condições climáticas externas. Esses painéis têm uma estrutura mais robusta e são mais brilhantes, para garantir a visibilidade sob a luz do sol. Painéis de LED de passo fino, possuem uma menor distância entre pixels. Esses painéis oferecem uma qualidade de imagem excepcional, e são adequados para aplicações de visualização de perto, como estúdios de televisão. Painéis de LED de passo largo, são usados para aplicações onde a distância de visualização é maior, como telões de eventos esportivos. Painéis de LED flexíveis e curvos. Esses painéis podem ser dobrados e moldados de acordo com a necessidade do projeto, o que os torna ideais para instalações criativas e arquitetônicas. Agora, uma pergunta para ver se você prestou atenção. Complete a frase. Painéis de LED indoor. A. Tem uma resolução mais alta e cores mais precisas. B. São usados para aplicações onde a distância de visualização é maior. C. Podem ser dobrados e moldados de acordo com a necessidade do projeto.
A resposta certa é a letra A. Eles são projetados para o uso em ambientes internos, onde a proximidade do espectador exige um nível de detalhe maior do painel. Já os painéis de LED outdoor A têm uma menor distância entre pixels e oferecem uma qualidade de imagem excepcional. B são usados para aplicações onde a distância de visualização é maior. C têm uma estrutura mais robusta e são mais brilhantes para garantir a visibilidade sob a luz do sol. A letra C é a resposta certa. Os painéis outdoor são construídos para resistir às condições climáticas externas, como vento e chuva, e possuem pixels mais afastados, o que proporciona uma visualização melhor à distância. Se você acertou, parabéns! Continue assistindo o vídeo, mas, se você errou, volte e assista este tópico novamente, para ter certeza que você realmente está aprendendo. Tópico 3. A resolução dos painéis de LED. Agora, vamos falar sobre a resolução e por que ela é crucial para a qualidade da imagem em painéis de LED. A resolução afeta diretamente a nitidez e a clareza da imagem. Vou mostrar como isso acontece. A nitidez dos painéis de LED é determinada pela distância entre pixels, também conhecidos como lâmpadas. Essa medida é o que indica o quão definida ou pixelada a imagem será e quão perto o telespectador pode ficar da tela sem que a imagem perca qualidade. Quanto mais alta a resolução, maior a quantidade de pixels e, consequentemente, maior a qualidade da imagem. A resolução é geralmente expressa em termos de largura versus altura. Painéis de LED com resoluções mais altas são ideais para exibir detalhes finos, enquanto resoluções mais baixas funcionam bem em distâncias maiores de visualização. Agora, uma pergunta para ver se você prestou atenção. Complete a frase: painéis de LED de passo fino. A. São usados para aplicações onde a distância de visualização é maior. B. Oferecem uma qualidade de imagem excepcional e são adequados para aplicações de visualização de perto, como estúdios de televisão. C. Emitem luz de cores diferentes. A resposta certa é a letra B. Com uma distância entre pixels menor do que 2 mm, esses painéis oferecem uma excelente qualidade de imagem. São recomendadas para estúdios de TV e cinema, pois se comportam de uma forma ideal em filmagens de vídeo. Painéis de LED de passo largo. A. São usados para aplicações onde a distância de visualização é maior. B. São ideais para exibir detalhes finos. C. Podem ser dobrados e moldados de acordo com a necessidade do projeto. A resposta certa é a letra A. Com uma distância maior entre os pixels, esses painéis são ideais para cobrir fachadas e grandes estruturas, cuja visualização se dará em maior distância. Painéis de LED flexíveis e curvos. A. Possuem alta luminosidade, contraste e capacidade de reprodução de cores. B.
Podem ser dobrados e moldados de acordo com a necessidade do projeto. C. Emitem luz de cores diferentes. A resposta correta é a letra B. Esses painéis são ideais para instalações criativas e arquitetônicas, pois conseguem se moldar a diferentes formatos e superfícies. Se você acertou, parabéns! Continue assistindo o vídeo, mas, se você errou, volte e assista este tópico novamente, para ter certeza que você realmente está aprendendo. Tópico 4. Dimensões das placas de LED. Agora, vamos explorar as dimensões das placas de LED e como isso afeta o dimensionamento dos painéis. Explicarei como escolher as dimensões corretas para atingir a resolução desejada. Essas dimensões se referem ao tamanho físico de cada placa individual que compõe o painel maior. O dimensionamento correto das placas é crucial para determinar a resolução do painel final e como ele se encaixará no projeto. Geralmente, as dimensões das placas de LED são especificadas em milímetros e podem variar de alguns centímetros a vários metros, dependendo do tamanho do painel desejado. O dimensionamento adequado das placas é essencial para alcançar a resolução desejada e garantir que o painel se encaixe no espaço disponível. São diversos os modelos e tamanhos dos painéis de alta resolução. O modelo P3 tem um total de 110.000 pixels, com 3 mm de distância entre cada LED. Já o modelo P6 pode chegar a 27.000 pixels, com 6 mm de distância entre cada LED. Ou seja, quanto menor for o número, mais pixels estarão no painel. Esta nomenclatura é importante, pois o campo de visibilidade de um painel está ligado à distância entre a imagem e o espectador. Quanto menor for esta distância, maior deve ser a resolução e o número de pixels para criar uma imagem nítida. Os painéis de LED P3, P4 ou P5, assim como o P6, são ideais para visibilidade a partir de 3 metros de distância. Geralmente, estes são os modelos conhecidos como indoor. Estes painéis são perfeitos para ambientes internos, lojas e eventos em locais fechados sem grandes espaços. Seguindo na mesma linha dos outros painéis, os de nomenclatura P7, P8, P9 e P10 possuem 7, 8, 9 e 10 mm, respectivamente. A esta distância entre os LEDs, a visualização com nitidez acontece a partir dos 8 metros de distância. Por causa disso, estes são chamados de painéis outdoor. Os painéis deste tamanho devem ser utilizados em grandes áreas abertas, de preferência em grandes shows, ou então como outdoor de propaganda. Agora que você já conhece o conceito de painéis de LED, é hora de entender quais são os seus principais componentes. Neste módulo, vamos falar sobre os módulos de LED, placas controladoras, fontes de alimentação, cabos flat, estruturas de fixação e muito mais. Cada parte tem uma função essencial para o funcionamento do painel. Vamos ver isso mais de perto? As matrizes de LEDs são a parte central de um painel. Essas lâmpadas se combinam para criar uma ampla gama de cores e imagens. Cada LED na matriz pode ser controlado individualmente, permitindo uma exibição precisa de detalhes. Os controladores e processadores desempenham um papel crucial na operação dos painéis de LED. Eles recebem sinais de entrada, como vídeo ou imagens, e os processam para controlar os LEDs. Isso inclui a sincronização de cores, brilho e taxa de atualização para garantir uma imagem nítida e estável. As fontes de alimentação fornecem energia elétrica aos LEDs. Como os painéis de LED podem consumir muita energia, fontes de alimentação robustas são necessárias para garantir um funcionamento estável. Elas também convertem a energia elétrica em tensões e correntes adequadas para os LEDs. Os gabinetes e estruturas são componentes físicos que protegem os painéis de LED e os mantêm no lugar.
Eles são projetados para resistir a condições ambientais adversas em aplicações externas e fornecer suporte seguro para os painéis. Os cabos e conexões são usados para interligar os diferentes componentes do painel de LED. Isso inclui cabos de dados para transmitir sinais de controle, cabos de energia para fornecer energia e conexões de dados para conectar vários painéis em uma matriz maior. Agora, uma pergunta para ver se você prestou atenção. Qual dispositivo desempenha um papel mais importante na operação dos painéis de LED? A. Matrizes de LED. B. Fontes de alimentação. C. Controladores e processadores. D. Gabinetes e estruturas. A resposta correta é a letra C. Os controladores e processadores desempenham um papel crucial na operação dos painéis de LED. Eles recebem sinais de entrada, como vídeo ou imagens, e os processam para controlar os LEDs. Isso inclui a sincronização de cores, brilho e taxa de atualização para garantir uma imagem nítida e estável. Cabos e conexões são usados para A. Interligar os diferentes componentes do painel de LED. Isso inclui cabos de dados para transmitir sinais de controle, cabos de energia para fornecer energia e conexões de dados. B. Garantir um funcionamento estável. Eles também convertem a energia elétrica em tensões e correntes adequadas para os LEDs. C. Para resistir a condições ambientais adversas em aplicações externas e fornecer suporte seguro para os painéis. A resposta correta é a letra A. Eles são fundamentais para conectar vários painéis em uma matriz maior. A montagem de um painel de LED envolve a disposição física dos módulos de LED em uma estrutura. Os módulos são conectados entre si para formar uma tela maior. A montagem deve ser feita com cuidado para garantir que os módulos estejam alinhados corretamente. Os módulos de LED são alimentados por fontes de energia. É importante conectar os cabos de energia corretamente e garantir que a tensão e a corrente sejam apropriadas para o painel. Erros na conexão elétrica podem danificar os LEDs. Os painéis de LED são controlados por meio de cabos de dados que conectam os módulos à unidade de controle. Esses cabos transferem informações de vídeo e controle para os LEDs, permitindo exibir imagens. Após a montagem e as conexões, o painel pode ser ligado. Verifique se todas as conexões estão corretas antes de energizar o painel. O controlador de LED deve ser configurado para enviar o conteúdo desejado ao painel. Agora, uma pergunta para ver se você prestou atenção. O que é preciso para montar um painel de LED? A. Softwares de configuração. B. Fontes de energia e cabos de conexão. C. A base, os painéis, os cabos de dados e alimentação e uma processadora. A resposta certa é a letra C. Para construir uma parede de LED você precisa desses equipamentos básicos.
Qual é a ordem correta da conexão dos cabos no painel de LED? A. Primeiro você conecta os cabos de alimentação. Depois, você conecta os cabos de dados. Na sequência, você mapeia o layout da parede de LED com a processadora. Por fim, você conecta a fonte de mídia à processadora. B. Primeiro você conecta os cabos de dados. Na sequência, você mapeia o layout da parede de LED com a processadora. Depois, você conecta a fonte de mídia à processadora. Por fim, você conecta os cabos de alimentação. C. Primeiro você conecta a fonte de mídia à processadora. Depois, você conecta os cabos de dados. Na sequência, você mapeia o layout da parede de LED com a processadora. Por fim, você conecta os cabos de alimentação. A resposta certa é a letra A. Primeiro você conecta os cabos de alimentação. Depois, você conecta os cabos de dados. Na sequência, você mapeia o layout da parede de LED com a processadora. Por fim, você conecta a fonte de mídia à processadora. Após a montagem e as conexões, o painel pode ser ligado. Verifique se todas as conexões estão corretas antes de energizar o painel. O controlador de LED deve ser configurado para enviar o conteúdo desejado ao painel. Se você acertou, parabéns! Continue assistindo o vídeo. Mas, se você errou, volte e assista este tópico novamente, para ter certeza que você realmente está aprendendo. Montando e ligando um painel. Vamos mostrar o passo a passo da instalação das placas e conexão dos cabos de energia e dados dos painéis de LED indoor. As estruturas, em formato de parede, podem ser instaladas de forma suspensa, em cima de um palco ou diretamente no chão. Nesse caso, geralmente são usados quadros de ferro ou de alumínio para estabilizar a parede de LED. A primeira linha de placas serve de base para o restante do painel. A colocação de anilhas sobre a base ajuda no contrapeso da estrutura. Outra opção é içar o painel com a ajuda de torres de alumínio. Esse formato é mais usado em eventos de grande porte, onde os espectadores precisam visualizar as imagens a uma certa distância. Vamos usar esse exemplo para analisar o passo a passo da montagem da estrutura. Em resumo, primeiro você conecta fisicamente vários painéis de LED no formato desejado e depois conecta os cabos de alimentação. A seguir, você conecta os cabos de dados. Finalmente, você mapeia o layout da parede de LEDs com a processadora e pronto. Conecte sua fonte de mídia à processadora e aproveite. Vamos detalhar melhor isso. Esta é uma barra chamada bumper. Ela conecta os painéis de LED em uma treliça. Para começar, você conecta as travas superiores do primeiro painel de LED à barra. Veja em detalhe como as travas funcionam. Faça o mesmo para o segundo painel e depois use as travas laterais para conectá-lo ao primeiro painel. Conecte os painéis restantes até formar a sua parede de LEDs. Na hora de fornecer energia para as placas de LEDs, você deve conectar um cabo da fonte de alimentação principal à entrada de energia do primeiro painel. Em seguida, conecte o próximo cabo da saída de energia do primeiro painel à entrada do segundo painel. Continue essa ligação até que todos os painéis tenham sido conectados. Você deve conectar em um padrão de zigue-zague, começando em qualquer canto. Tecnicamente, você pode usar qualquer padrão que desejar, mas tenha em mente que há um limite para o número de painéis que podem ser conectados a uma fonte de alimentação principal. Quando você atingir esse limite, será necessário conectar outro cabo da fonte de alimentação principal ao próximo painel na parede e continuar o padrão de lá. Cada marca e modelo de painel de LED é diferente, então você precisará conversar com seu fabricante para descobrir qual é o número máximo de painéis capazes de serem alimentados por uma única fonte de alimentação. Agora vamos às perguntas e respostas. Como devem ser conectados os cabos de dados?
A. Com drivers apropriados podendo ser necessários para reconhecimento e compatibilidade. B. Na parte traseira da sua processadora de vídeo. É possível usar qualquer uma das portas de dados como entrada ou saída. Deve-se repetir o processo até que todos estejam conectados. C. Com a resolução física do painel de LED. Isso garante que o conteúdo seja exibido com clareza e sem distorções. A resposta correta é a letra B. Vale lembrar que é padrão conectar de forma serpenteada, de um lado até o outro dos painéis de LED. Como calcular o número máximo de pixels a ser conectado? A. Consulte no manual da sua processadora para descobrir qual o número máximo de pixels suportados. Divida esse número pelo número de pixels em apenas um painel de LED. Isso dirá o número máximo de painéis que você conseguirá conectar na sua porta de dados. B. Primeiro é preciso fazer correção de gama usada para ajustar o nível de luminância nas diferentes áreas do painel, garantindo uniformidade na qualidade da imagem. C. Com softwares permitem a identificação e remapeamento desses pixels para manter a qualidade da imagem. A resposta correta é a letra A. Consulte no manual da sua processadora para descobrir qual o número máximo de pixels suportados. Divida esse número pelo número de pixels em apenas um painel de LED. Isso dirá o número máximo de painéis que você conseguirá conectar na sua porta de dados. Se você acertou, parabéns! Continue assistindo o vídeo. Mas, se você errou, volte e assista este tópico novamente, para ter certeza que você realmente está aprendendo. É hora de conectar os cabos de dados. Conecte o cabo de dados da primeira porta, na parte traseira da sua processadora de vídeo, a qualquer uma das portas de dados do primeiro painel de LED. Diferentemente das entradas de energia, você pode usar qualquer uma das duas portas de dados como entrada ou saída. Conecte o próximo cabo de dados da porta de dados superior no primeiro painel à porta de dados inferior do segundo painel. Repita este processo até que todos os painéis tenham sido conectados. Vale lembrar mais uma vez que é padrão conectar seus painéis de LED em zigue-zague, começando em qualquer canto que você escolher. Há um limite para o número de painéis que podem ser conectados a partir de um fluxo de dados principal. Quando você atingir esse limite, precisará conectar outro cabo da segunda porta de dados na parte traseira da processadora ao próximo painel na parede, em seguida, continuar o padrão serpenteante. Consulte o manual da sua processadora para descobrir qual o número máximo de pixels suportados em cada porta de dados. Divida esse número total de pixels por porta pelo número de pixels em apenas um painel de LED. Isso dirá o número máximo de painéis que você poderá conectar em uma porta de dados. Nesse exemplo, você poderá conectar até 16 painéis juntos. Certo? Errado! Algumas processadoras veem tudo em quadrados ou retângulos. Então, neste caso, uma vez que você cruza para a quarta linha de painéis conectados, o resto dessa linha também é contado na carga total de pixels, fazendo com que você ultrapasse o máximo de 16 painéis por porta de dados. Aqui estão mais alguns exemplos. Nesta configuração, a processadora também lê aquele painel. Aqui, conta estes. Então, às vezes, você precisa encerrar o somatório de painéis antes de atingir o número máximo de placas, para não sobrecarregar uma porta da processadora. Agora, vamos terminar de configurar seu painel de LED.
Você precisará ter certeza de que sua processadora LED conhece o layout de sua parede de vídeo para que possa exibir uma imagem corretamente. Isso é chamado de mapeamento e há duas maneiras de fazer isso. A primeira maneira é usar a frente do painel da sua processadora. Para navegar no menu no painel frontal da processadora, gire a roda de clique. Para mover para cima e para baixo. Para selecionar algo, basta pressionar. E para voltar à tela do menu, aperte o botão Escape. Para começar, pressione a roda de clique. Para acessar o menu principal, selecione a configuração da tela e depois a configuração rápida para sua parede de vídeo. Na altura, defina o número de linhas. Na largura, o número de colunas. E o número de painéis que estão conectados à porta First Data. Por fim, escolha o padrão que corresponde à maneira como você conectou seus cabos de dados. Isso é da perspectiva de estar na frente do painel de LED. Agora vamos às perguntas e respostas. O que é preciso para montar um painel de LED? A. Softwares de configuração. B. Fontes de energia e cabos de conexão. C. A base, os painéis, os cabos de dados e alimentação e uma processadora. A resposta certa é a letra C. Para construir uma parede de LED você precisa desses equipamentos básicos. Qual é a ordem correta da conexão dos cabos no painel de LED? A. Primeiro você conecta os cabos de alimentação. Depois, você conecta os cabos de dados. Na sequência, você mapeia o layout da parede de LED com a processadora. Por fim, você conecta a fonte de mídia à processadora. B. Primeiro você conecta os cabos de dados. Na sequência, você mapeia o layout da parede de LED com a processadora. Depois, você conecta a fonte de mídia à processadora. Por fim, você conecta os cabos de alimentação. C. Primeiro você conecta a fonte de mídia à processadora. Depois, você conecta os cabos de dados. Na sequência, você mapeia o layout da parede de LED com a processadora. Por fim, você conecta os cabos de alimentação. A resposta certa é a letra A. Primeiro você conecta os cabos de alimentação. Depois, você conecta os cabos de dados. Na sequência, você mapeia o layout da parede de LED com a processadora. Por fim, você conecta a fonte de mídia à processadora. Após a montagem e as conexões, o painel pode ser ligado. Verifique se todas as conexões estão corretas antes de energizar o painel. O controlador de LED deve ser configurado para enviar o conteúdo desejado ao painel. Como devem ser conectados os cabos de dados? A. Com drivers apropriados podendo ser necessários para reconhecimento e compatibilidade. B. Na parte traseira da sua processadora de vídeo. É possível usar qualquer uma das portas de dados como entrada ou saída. Deve-se repetir o processo até que todos estejam conectados. C. Com a resolução física do painel de LED. Isso garante que o conteúdo seja exibido com clareza e sem distorções.
resposta correta é a letra B. Vale lembrar que é padrão conectar de forma serpenteada, de um lado até o outro dos painéis de LED. Como calcular o número máximo de pixels a ser conectado? A. Consulte no manual da sua processadora para descobrir qual o número máximo de pixels suportados. Divida esse número pelo número de pixels em apenas um painel de LED. Isso dirá o número máximo de painéis que você conseguirá conectar na sua porta de dados. B. Primeiro é preciso fazer correção de gama usada para ajustar o nível de luminância nas diferentes áreas do painel, garantindo uniformidade na qualidade da imagem. C. Com softwares permitem a identificação e remapeamento desses pixels para manter a qualidade da imagem. A resposta correta é a letra A. Consulte no manual da sua processadora para descobrir qual o número máximo de pixels suportados. Divida esse número pelo número de pixels em apenas um painel de LED. Isso dirá o número máximo de painéis que você conseguirá conectar na sua porta de dados. Se você acertou, parabéns! Siga para o próximo módulo. Mas, se você errou, volte e assista este módulo novamente, para ter certeza que você realmente está absorvendo todo o conteúdo do curso. As aulas completas estão disponíveis aqui mesmo no canal do YouTube do Instituto QTAL. Agora, se você já está craque no assunto, vamos começar nosso módulo com aulas práticas mostrando o passo a passo dos painéis de LED. Esse conhecimento é a base para todo o curso. Então preste bastante atenção antes de avançar para as próximas aulas. Vamos começar!